Jaziel pediu para eu trazer uma palavra hoje. Eu estava pensando um pouco sobre Jovens da Verdade, sobre os chamados dinos e dinas, né? Uma missão que agora completa 51 anos, é isso, Jaziel? 51? 53. É que o Jaziel botou uma logo lá de 51, achei que era 53 anos, né? 53 anos. E numa conversa que eu tive essa semana com um amigo, me fez pensar um pouco sobre o que falar hoje. Eu tive como inspiração para minha vida um homem de Deus, que com certeza também vocês puderam ouvir dele, puderam tê-lo como modelo de vida e ministério. Trata-se de Russell Shedd. Eu conheci o Russell Shedd, sei lá, eu tinha meus 20 anos por aí, e acompanhei muito tempo do ministério dele, né? Principalmente na sua idade avançada, após os seus 60 anos de idade, né? Eu quando eu conheci ele já era velho. E eu brincava, inclusive quando nós estivemos em Amsterdã, Jaziel estava lá, juntamos um grupo de umas 3, 4 pessoas e começamos a brincar, dizendo que Russell Shedd não era homem. Ele era um anjo, e naquele lugar a gente ia desmascarar ele, a gente ia descobrir, mostrar para todo mundo que ele era um anjo. Então a gente tentava chegar perto dele, abraçar, passar a mão nas costas para ver se a gente sentia asa nas costas dele. Enfim, era uma brincadeira, mas tudo para dizer da forma que Russell Shedd levou a sua vida ministerial, a sua vida como homem, como pessoa. Então ele influenciou muitas vidas, inclusive a minha. Eu lembro que convidei ele para pregar em Maringá uma vez, e ele, muito humilde, disse que aceitava e falou: pastor, me dá os dados para a gente mandar passagem de avião. E ele respondeu assim: não, irmão Eduardo, não precisa se preocupar comigo, pode ser ônibus. Não, doutor, Maringá é 700 quilômetros de São Paulo, né? Eu falei: não, nós fazemos questão de pagar sua passagem. E ele agradeceu muito. Então, uma pessoa que foi exemplo, todo mundo sabe, tenho certeza que pôde ouvi-lo e ser abençoado pela vida dele. E pensando, então, um pouco sobre esse modelo de vida e pensando na vida de vocês, na minha vida, quando a gente começa a trilhar a última etapa da nossa vida, né? Nós temos um livro na editora que chama Etapas na Vida de um Líder. E essa terceira etapa, ele divide em mais etapas, né? Eu que estou pondo a terceira etapa apenas. Mas é a linha que, às vezes, começa o declínio, começa a gente a puxar, tirar o pé do acelerador, começar a diminuir. E isso vem trazendo na nossa mente, no nosso coração, alguns pensamentos, algumas ideias que não é verdadeiro. E eu quero meditar com vocês, eu não vou ler o texto todo, é um texto muito conhecido. Nós temos preferência por alguns textos bíblicos no sentido assim de ser muito tocante. Claro que toda a Bíblia para nós, palavra de Deus, e fala sempre em momentos diferentes. Mas tem alguns textos que são assim marcantes, e esse para mim é um texto marcante. É o de Mateus 9, de 35 a 38. Vocês conhecem muito esse texto porque ele é muito falado, ele é muito pregado e tem muito a ver com a gente, ou pelo menos deve falar ao nosso coração. Então, depois de tudo que passou, né, eu fico pensando lá 53 anos atrás, Jaziel, Josafá, no vigor da juventude, cheio de projetos, e aconteceram, e voltaram, e depois vai passando o tempo e a gente pergunta: será que então acabou? Tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos foi feito e completei a carreira, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que nós estamos nesse mesmo momento da vida que Paulo estava quando escreveu o texto, ou seja, próximo de fato à morte? Ou será que Deus quer nos usar ainda
como seus mensageiros, como seus missionários, já que todos aqui são dinos da verdade, né? São missionários da Missão Jovens da Verdade. Será que não há mais nada para se fazer? Será que não há mais nada para se criar? Não há projetos novos para buscar? Eu acredito que sim, tem muita coisa. Eu conheci uma mulher que marcou muito também a minha vida. Não sei quantos já ouviram falar da Delcy, ela faleceu há uns 2 anos atrás, mas ela começou a sua carreira missionária aos 62 anos de idade que eu ainda não comecei, não alcancei. Eu faço 61 agora esse ano, em maio. Mas ela, aos 63, 64 mais ou menos, ela foi uma mulher cristã, dedicada, e Deus a chamou para uma obra missionária, e ela dizia, mas Deus, eu me aposentei. Ela tinha acabado de se aposentar. Mas ela atendeu o chamado, queridos, e ela atuou no campo missionário mais de 20 anos, deixando 3 gerações de pessoas convertidas, transformadas através do ministério dela. Se você não ouviu, depois procura na internet a chamada Casa das Formigas, em Moçambique. Foi fundada por ela, ela adotou e criou 2 gerações de filhos dentro da casa dela. Eu pude visitá-la no seu apartamento em Moçambique, onde ela tinha 18 filhos morando com ela. Então, queridos, o texto fala o exemplo de Jesus, o modelo de Jesus. E esse tem que ser o nosso modelo. Não importa a idade que nós estamos ou que vamos chegar. Enquanto Deus nos dá vida, enquanto Deus nos dá condições, e seja elas quais forem, né? Às vezes não é aquela condição que a gente gostaria, no total vigor físico, mas de alguma maneira Deus dá condições de você fazer algo em prol do reino. Como o Fafá falou agora há pouco, né? A nossa missão não acabou. Ela não terminou. Eu gosto do livro de Atos, é interessante, né? O Atos começa com Atos 1:8, falando do poder que nós receberíamos, seríamos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando termina o último capítulo de Atos, ele não termina. Vocês já sabem disso, né? Capítulo 28. E é o único livro que a gente tem assim na Bíblia que parece que alguém saiu para tomar um café e não voltou para terminar o livro. E, de fato, foi isso. Porque é a história que nós estamos escrevendo, a história que vocês escreveram em 53 anos de missão, mas é uma história que não acabou. E aqui, alguns aspectos me chamam a atenção do texto, né? Primeiro, nessa agenda de Jesus, nessa forma de Jesus lidar, ele fala um pouco do alcance da missão de Jesus e o alcance que também nós temos que ter. Ia passando Jesus, ia passando. Jesus estava constantemente indo e todos sabem, né, o texto bíblico, o id é uma forma contínua, né, de se fazer, e é o que Jesus nos ensina continuamente a fazer a sua obra, sem parar. Jesus ia passando, ou seja, sem parar, cidades e povoados, ou seja, a preocupação de Jesus era com todos. Muita gente fala de missão urbana, de rural, de pequenas cidades, de grandes cidades. Onde que vale a pena levar o evangelho? Será que vale a pena levar missionário para uma tribo de índios que só tem 50 índios ali? Nós sabemos que sim, queridos. Toda pessoa que não ouviu de Jesus merece ouvir o evangelho. E nós podemos ser esse instrumento de Deus para fazer isso, das mais diversas formas. Eu tenho certeza que Deus vai colocar na mão de cada um de vocês uma maneira de continuar sendo missionário, ou seja, agente de Deus do Missio Dei. Então, diz o texto, Jesus ele procurou atender esses desafios, indo por todo mundo, cidades pequenas, grandes, ali estava ele. Eu e nem você podemos estar em todos os lugares, mas você sabe muito bem, é falado isso constantemente,
de que nós podemos chegar com a nossa oração, com a nossa oferta missionária, e também indo, por que não? Também indo. Né? Eu tenho ido nesses campos de missões e tenho encontrado, eu encontrei um médico que trabalhava na nossa agência missionária, com 70 e poucos anos, um médico oculista, oftalmologista, trabalhando na obra missionária, levando saúde e o Evangelho de Cristo a tribos em Angola. Então, nós temos condições de fazer e atentar para todo e qualquer lugar. O texto ainda ele continua falando do conteúdo da nossa missão, para que a gente realmente possa ser usado por Deus na nossa terceira idade, melhor idade, fim de idade, você escolhe o nome que você quiser, mas é onde nós estamos hoje, né? Depois dos 60. Nós precisamos ter conteúdo. E o conteúdo da missão não basta apenas histórico. Não é o que apenas eu aprendi no decorrer da minha vida. Com certeza nós aprendemos muito. Quantas vezes, né, nós pudemos participar de congressos, palestras, sermões, estudos. Muito se aprendeu. Mas o conteúdo ele tem que estar constantemente sendo reavivado dentro de nós através do estudo da palavra, através da palavra de Deus. E o texto diz que Jesus pregava esse evangelho puro e genuíno. Eu gosto, aqui eu só estou fazendo um resumo, estou batendo mais um papo com vocês, falando um pouco, mas eu gosto quando prego na igreja de me ater um pouco nesse ponto para falar um pouco de que tipo de evangelho está sendo pregado hoje. Esse evangelho genuíno, puro. E o que a gente tem visto muito é o evangelho desnatado. Por isso que tem se usado muito a palavra integral, tem muito a ver com a integralidade da missão, com a integralidade do evangelho, com a totalidade do evangelho. Eu participei e já fui em alguns lugares, algumas igrejas, que alguns assuntos não eram pregados porque podia afastar algumas pessoas da igreja. Eu fui pastor em Maringá, acho que o Josafá chegou a conhecer lá a igreja, não sei se ele chegou aí, foi lá, né, Fafá? Era uma igreja rica, e quando pastoreei junto com o João Marcos e outros pastores, em alguns momentos nós chegamos a receber, às vezes, a informação dizendo, olha, cuidado com algumas coisas que vocês vão falar, porque fulano de tal é assim, fulano... Não podemos pensar assim. O evangelho ele tem que ser anunciado, pregado integralmente e íntegro, sem disfarçar, sem maquiar, né? E Jesus fazia isso. Ele pregava ensinando nas sinagogas, né? Palavra de confronto, era a religião versus a missão. Ele não estava preocupado com a religiosidade, e sim com o conteúdo da sua mensagem. E mais à frente, ainda fala um pouco a forma que Jesus trabalhava a sua missão e também a forma que nós devemos agir. O texto, quando ele chega lá e diz, né, e tendo visto a multidão, teve grande compaixão. Nós estamos vivendo a igreja do século XXI, a igreja da falta de pessoalidade. Hoje, muitos lugares, muitas igrejas já não têm mais aquele contato íntimo dos membros, principalmente no período de pandemia agora, né? Muitas pessoas distantes, mas muitas igrejas o pastor não conhece mais suas ovelhas. Eles são apenas números, né? Há uma busca desenfreada por um crescimento numérico, sem se preocupar com o conteúdo da mensagem, como as pessoas estão se achegando a Cristo, com a transformação de vida das pessoas, mas o importante é atingir metas. Então, eu participei uma vez de um evento e nós estávamos numa roda de 3, 4 pessoas e um conversando, eu sou de tal igreja, e você? Eu também sou de tal igreja.
Mas qual? Da primeira? Eu sou da primeira. E eles não se conheciam. Tá tudo bem, você vai falar, Eduardo, mas é realmente uma igreja de 1.000, 2.000, 2.000 pessoas, é difícil todos se conhecerem. O problema não é esse só. O problema é que, de fato, as pessoas perderam o sentido de conseguir olhar e ter compaixão. Olhar e ver o próximo. Olhar e ver a pessoa. De ver o seu sofrimento, de ver a sua necessidade. O texto diz que, quando Jesus olhou, ele teve grande compaixão. A maior luta da minha vida, do meu dia a dia, é viver com um coração cheio de grande compaixão. Sabe por quê? Eu consigo fazer isso amanhã, que a mensagem ainda está fresca. Eu consigo encontrar alguém e olhar com os olhos de compaixão. Consigo fazer isso na quarta-feira, na quinta, mas lá para sexta, sábado, na outra semana, isso já começa a esfriar o meu coração e eu já começo a esquecer de olhar as pessoas com os olhos da compaixão. E Jesus, isso era uma coisa presente na vida dele, olhando sempre com compaixão. E tendo Jesus olhado a multidão, teve grande compaixão, porque eram pessoas que estavam perdidas, desamparadas, desgarradas. Então, queridos, quando eu penso na minha vida, na sua vida, eu creio que cada um de nós devemos orar a Deus e perguntar, Senhor, como o Senhor quer que eu gaste o resto da minha vida? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso ser usado por Ti como instrumento de transformação de vidas? Deus vai mostrar coisas diferentes a cada um. De repente, alguém vai manter aquilo que já está fazendo. Alguns estão pastoreando ainda, né? O Mauro ainda é novo, mas o Fafá, que já está mais para lá do que para cá, mas continua pastoreando, né? Continua no ministério. Mas mesmo assim, Fafá, eu até mesmo pergunto, será que também Deus às vezes não tem algo mais ainda que possa te usar para transformar? Nós somos filhos de um Deus tão criativo, tão maravilhoso, tão poderoso, que nos usa para fazer coisas extraordinárias. Eu tenho uma mensagem, eu gosto muito, que é atos extraordinários em dias comuns. Como Deus pode fazer atos extraordinários em dias comuns usando pessoas comuns como nós? Então eu fico pensando em que os nossos sonhos não podem parar de ser sonhados. Só que quando eu digo os nossos sonhos, não são os nossos sonhos. É sonhar os sonhos de Deus. Eu realmente não sonho mais, e não sei se já sonhei isso, de ter uma bela casa na praia, de ter riqueza, mas hoje, mais do que nunca, eu sonho e tenho sonhado a cada dia do que é que eu posso fazer para fazer diferença, para poder transformar vidas, para poder demonstrar o amor de Jesus a outra pessoa, para que as pessoas possam ver em mim a obra de Cristo, aquilo que Ele fez na minha vida. Então, eu gostaria de deixar um desafio para todos vocês. Não existe aposentadoria, não existe uma expressão em inglês que falam finisher, né? Que é o aposentado, aquele que encerrou o seu trabalho. Deus, por exemplo, eu fiquei surpreso, e todos vocês ficaram. Eu sei que só está dando um tempo por causa da pandemia, e faz muito bem, viu, Jaziel? O projeto lá das Bíblias para Arujá, pode esperar, não é pecado não, dar um tempinho aí, melhorar a situação, mas é bem isso que eu quero dizer. De repente, depois de tudo que eu fiz, Deus vem e me coloca um projeto novo, algo novo, e aí a gente usa a desculpa, falando, não, isso é para os jovens, isso agora é para o André, para o Marquinhos, que é novo, eu já fiz a minha parte. Talvez tenha feito naquela época, mas também tem que fazer a sua parte hoje, também tem que fazer a sua parte amanhã. A nossa parte não acaba. Então, eu tenho pedido a Deus uma coisa, eu quero ser, claro, como Jesus.
mas me dê a condição de ser pelo menos um pouquinho parecido com o Russell Shedd, de poder chegar nos últimos dias da minha vida e ainda estar fazendo algo para Jesus. Estar trabalhando, estar podendo olhar pessoas e olhar com compaixão. Então, eu tenho, ultimamente, cara, me preocupado muito por não poder mais a gente estar perto de pessoas, perguntado a Deus como eu posso alcançar essas pessoas que estão precisando de Jesus. Então, de alguma maneira, eu tenho procurado, de formas mínimas, pelo menos ainda transmitir esse evangelho de Jesus. E eu quero deixar um desafio para você. Pelo menos 4, né, que Jesus deixa aqui. O grande desafio, a seara é grande. No início do nosso bate-papo, nós estávamos conversando, né, o problema é esse, o problema é aquilo, porque fulano de tal e tal partido e aquilo. Gente, eu sou muito tranquilo em relação a tudo isso. O problema é um só. O problema é o ser humano. O problema é o ser humano. O problema não é aqui no Brasil. Vocês perceberam que a pandemia ela foi mundial, independente do tipo de governo, independente do tipo de política, aconteceu tudo igual no mundo todo. Sabe por quê? Porque as pessoas são humanas. Assim como no Brasil, na França, na Itália, as pessoas não respeitaram os cuidados que precisavam ter para evitar que a pandemia espalhasse. Porque nós somos humanos, nós somos pecadores. Então, a seara é muito grande. Hoje nós estamos com 7 bilhões de pessoas no mundo. E eu acho que o percentual de cristãos é muito baixo. É muito baixo. Você sabe que os mormons, toda a família de mormon junta dinheiro para que o seu filho, quando atingir 18 anos, 18, 19, não sei a idade precisa, ele possa oferecer 2 anos da vida dele em missão pago pela própria família. Isso porque eles acreditam na visão deles. Os muçulmanos são os que mais investem recursos financeiros nas suas religiões, para que o islamismo possa se espalhar pelo mundo. Eles têm projetos de vida para poder tomar conta de países. É o que está acontecendo com a França. O projeto muçulmano na França é através de geração de crianças, de filhos. Então, quanto mais filhos eles gerarem, mais muçulmanos eles estão gerando. E vejam, todas essas pessoas fazem isso sem ter a verdade. E nós que temos a verdade, nos calamos, nós nos omitimos, nós não temos coragem de investir financeiramente em projetos que realmente valem a pena. Haja visto o que tem acontecido com as agências, as obras missionárias, com os missionários ao redor do mundo. Então, a seara é grande, a grande realidade é que os obreiros são poucos, infelizmente são poucos, mas o fato de ser pouco não quer dizer que nós não possamos cumprir a missão. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, nós podemos sim transformar o mundo. O grande pedido que Jesus deixou: rogai ao Senhor da seara que mande. Então, nós temos que pedir que Deus mande novos que se levantem, mas também a nossa oração: Senhor, me torne a cada dia esse obreiro da tua seara. Não me deixe cair no ostracismo, não me deixe cair no comodismo. E, por último, a grande resposta que eu sei que cada um de vocês deram há muitos anos atrás: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E seria bonito, quem sabe, daqui 10 anos, 15 anos, a gente poder escrever um livro de testemunhos dizendo: olha, depois que me tornei velho, foi que eu pude ser usado por Deus para fazer assim, assim, assim e assim. Então, eu tenho certeza que se Deus conceder a você 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você viver para a honra e glória dele e para a atuação da missão de Deus através da sua vida, muita coisa poderá acontecer, muita coisa. Eu conversei essa semana, encerro aqui a minha palavra com o Toninho,
falando, né, foi exatamente há um ano atrás que surgiu a rádio. Puxa, mas depois de 50 anos vamos inventar moda. Mas nós não sabemos, né? De vez em quando eu entro no programa da rádio e vejo lá que tem uma pessoa na Rússia, outra não sei aonde, ligado na rádio. Nós não sabemos o alcance, o que as pessoas estão ouvindo, né, naquele momento, o que Deus está fazendo. Então, eu tenho certeza que Deus vai colocar na mão de vocês e no coração de vocês um ministério para ser realizado durante a nossa melhor idade. A idade que nós aprendemos o suficiente para saber que, às vezes, nós temos que ouvir e nos calar, e, às vezes, nós temos que falar, porque essa é a nossa missão. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que a gente continue sendo mensageiros, jovens da verdade do Senhor Jesus, levando a mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Termina com uma oração, Edu. Deus querido, nós somos e, apesar de nós, o Senhor olhou para cada um de nós há muitos anos atrás e nos escolheu para as obras da tua mão. E nos tem guiado, tem nos dirigido, e mais do que isso, Senhor, tem sido misericordioso com as nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós nos tornamos relapsos, medrosos, covardes, acomodados, mas em muitos desses momentos o teu Santo Espírito tocou no nosso coração, reavivou aquilo que o Senhor colocou em nós. E nós nos levantamos e suplicamos o teu perdão e seguimos adiante. E assim que nós queremos, ó Deus. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada uma das vidas que aqui está, das pessoas que fizeram história através de Jovens da Verdade e farão história, Senhor, ainda até o último dia, o dia glorioso de a gente se encontrar contigo nos céus. Enquanto isso, Senhor, nos dá condições de pregar a tua palavra, o teu evangelho, o evangelho de salvação. Independente da nossa condição física e emocional, te pedimos que sempre nos use. Mas, ó Deus, é o nosso desejo, sim, que nos dê saúde, vigor físico, emocional e espiritual. É o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.